Nunca imaginei que um simples pedaço de papel pudesse mudar toda a minha percepção. Minha vida em nossa acolhedora e pequena cidade era, para todos os efeitos, indiscutivelmente tranquila. Ser gerente da livraria que pertence à minha família há gerações sempre me proporcionou certa paz. Na verdade, eu me orgulhava desse cotidiano previsível, onde minha maior preocupação do dia poderia ser decidir se reorganizaria as prateleiras de clássicos ou atualizaria as estantes de autores contemporâneos. Era como se os livros em torno de mim, com suas capas desgastadas e aroma familiar de papel e tinta, constituíssem não apenas meu sustento, mas um porto seguro. As conversas com os clientes eram amenas, pontuadas por risadas gentis e o tilintar do sino da porta, marcando cada nova entrada como a página de um capítulo. E então havia Lucas. Lucas, meu confidente, meu parceiro de vida. Mais que um amigo, ele era a personificação da lealdade. Desde crianças, nunca nos separamos. Crescemos com as mesmas histórias, dividindo segredos e sonhos, como se a vida fosse mais suportável de 2 em 2. Era ele que eu recorria em tempos de dúvida, sabendo que seu conselho seria tão certeiro quanto uma brisa fresca em um dia sufocante. Mas tudo isso começou a mudar naquele dia específico. Um dia que parecia como qualquer outro. Arrumei a vitrine com os lançamentos da semana e conversei despreocupadamente com uma senhora que procurava por um romance esquecido. Até que, ao reorganizar alguns volumes no canto mais remoto da livraria, algo inusitado aconteceu. Entre páginas amareladas e encadernações desbotadas, minha mão encontrou aquele bilhete misterioso. Pequeno, discreto, um pedaço de papel, que à primeira vista não despertava curiosidade. Assim que o abri, meus olhos dançaram incrédulos sobre a mensagem apressadamente rabiscada que começava a mexer em um canto desconhecido da minha mente. Há algo que você precisa saber urgentemente sobre alguém próximo. Aquelas palavras tão breves eram suficientes para lançar um novo tipo de sombra em minha existência monótona. Como se, ao lê-las, eu tivesse puxado a primeira linha de um novelo de segredos enredados. Nos dias que se seguiram, um desconforto invadiu meu ser. Uma sutil inquietação começou a tomar o espaço da serenidade habitual, como uma coceira que não cessa com qualquer arranhão. Eu me via observando Lucas mais atentamente, com um olhar que nunca pensei em usar para ele. Minha percepção sobre seu comportamento mudou, coisas que eu antes facilmente ignoraria. Um sorriso evasivo, frases que morriam no meio, passaram a me atingir. E não só isso. Gestos que antes me reconfortavam, agora pareciam carregar um peso que eu não conseguia identificar. Algo estava fora do lugar. Com o passar dos dias, questionamentos se aglomeravam em minha cabeça. Quem havia deixado aquele bilhete? Quanto dele era verdade? Meu coração oscilava entre o desejo de rechaçar essa invasão de incerteza e a necessidade incontrolável de entender o que estava acontecendo. Era como se estivesse pisando em sombras, buscando desesperadamente um raio de luz que dissipasse aquela dúvida perturbadora. Lucas, sempre tão próximo, tornou-se uma figura enigmática em um teatro que eu não conhecia, e ainda assim eu não conseguia imaginar um motivo que o colocasse sob suspeita real. E cada pequeno gesto seu, que antes soavam como acordes familiares, agora pareciam peça de uma melodia estranha. A sensação de traição iminente enredou-se em mim como um pesadelo, do qual não conseguia despertar. Sempre esperando, ouvindo, tentando rasgar o silêncio que poderia explicar tudo. Mas a dúvida, como eu logo entenderia, estava apenas começando a descortinar uma verdade que prometia dobrar meu mundo de maneiras que eu jamais poderia prever. As palavras nos bilhetes se tornaram um eco insuportável em minha mente. Cada vez que eu fechava os olhos, lá estavam elas, exigindo atenção. E foi numa tarde cinzenta, com a chuva tamborilando suavemente sobre o telhado da livraria, que a próxima peça de um quebra-cabeça insondável se apresentou. Outro bilhete estava ali, sutilmente deslizado entre as páginas de um romance policial. Seu enunciado mais sombrio, mais direto, falava de uma traição, de algo que estava prestes a acontecer, algo que poderia me destruir. Naqueles dias, meus pensamentos eram um turbilhão de emoções confusas. Deveria confiar em Lucas, o amigo que sempre considerei como parte de minha família?
Ou essas mensagens misteriosas estavam me revelando uma faceta dele que eu, até então, tinha me recusado a ver? Cada momento ao seu lado era uma mistura de calor humano e um frio que me percorria as veias. Um contraste dilacerante entre o desejo de manter a confiança e a necessidade angustiante de confrontá-lo. Era inevitável que eu começasse a observar cada movimento dele com um novo olhar, como se estivesse sob uma lente de aumento. E não demorou para que o destino me proporcionasse uma dolorosa oportunidade de confrontação. Eu estava na livraria, tentando inutilmente organizar minhas prateleiras internas de pensamento, quando ouvi a voz de Lucas. Ele estava ao telefone, uma discussão tensa que se elevava e recaía como uma maré violenta. Palavras como segredo e ninguém pode saber quebravam o ar entre nós, como lâminas afiadas que cortavam minhas últimas defesas. Meu estômago se contraiu, e era como se o chão sob meus pés estivesse lentamente cedendo. As paredes da livraria pareciam se fechar, sufocando a pouca esperança que ainda restava. A traição, pensei, estava na porta, e era iminente. Aquilo que mais tememos tem uma maneira cruel de ser confirmado nos detalhes, nas sombras que se movem à margem do nosso campo de visão. E naquele momento, eu estava prestes a girar a chave em algo devastador. No entanto, não era como eu imaginava. Não havia preparação para o golpe que viria. Eu estava ali, vulnerável, quando Lucas, olhos flamejantes de sinceridade, me puxou para fora dessa espiral escura. Ricardo, eu preciso te contar algo. Ele começou, com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Eu estava congelado, dividido entre a raiva por sua aparente deslealdade e a intensidade de seu olhar que clamava por confiança. Foi então que o enredo torceu de uma maneira que poderia ter saído de um dos romances que eu vendia. Não era Lucas o traidor. Era ele o escudo entre mim e um segredo muito mais antigo e mais profundo, ligado ao meu próprio sangue. Encontrei-me tragado por uma revelação que fez meu coração bater descompassadamente. Eu não era filho daqueles que sempre chamei de família. Eu era adotado. E havia uma herança, uma disputa que me colocara em perigo sem eu nunca ter sabido. Naquele momento, as paredes desabaram e o chão firme do que eu conhecia se dissolveu. A confusão inicial foi rapidamente substituída pelo choque puro. Minha vida, que eu tanto prezara por sua previsibilidade, fora emoldurada por um segredo monumental, um segredo que poderia ter permanecido enterrado se não fossem Lucas e seus esforços para me proteger. Ainda abalado, algo dentro de mim se rearranjou. Lucas, meu amigo de toda uma vida, estava ali, mais próximo do que nunca, ainda fiel, mas agora carregando o peso de seu próprio sofrimento em uma missão silenciosa para me resguardar. Em um lampejo de lucidez, percebi que, ao recusar o impulso de afastá-lo, eu estava não só aceitando sua ajuda, mas também reconhecendo minha fragilidade diante de uma história que já era a minha, embora sempre pudesse ter sido outra. Enquanto a tarde continuava, o som da chuva ecoando como um compasso de redenção, entendi que o destino, em sua peculiar complexidade, não havia nos lançado um corte agudo, mas sim um laço apertado de compreensão e luta compartilhada. Ali, entre dúvidas e esclarecimentos dolorosos, eu soube que o caminho à frente seria traçado com o passo incerto de quem vê ruir suas certezas, mas também é constrangido por uma nova esperança, enraizada no chão fértil da confiança, recém-descoberta. Sentado ali, em meio à chuva persistente que esfregava o vidro, senti um peso esmagador arrastar meus ombros para baixo. Meus pensamentos eram um campo de batalha, onde a traição e a compreensão se chocavam violentamente. Como fui tolo de não enxergar além das superfícies bem polidas e dos sorrisos confortáveis inseridos em cada canto da minha vida. E agora, cada rosto conhecido carregava uma nova camada de desconfiança e dor. Eu precisava entender tudo. A sede por respostas queimava em mim como fogo selvagem. Comecei a revisitar mentalmente cada memória, cada sussurro suspeito que passei a ignorar. De repente, tudo parecia imerso em um nevoeiro de segredos. Levei anos para juntar os fragmentos de uma vida que sempre acreditei completa, e antes de mim estava um quebra-cabeça com peças confusas e incompletas. Meus instintos me guiavam a investigar a origem do bilhete, mas uma parte de mim hesitava,
Havia um lado do meu íntimo que queria fugir da verdade, permanecer na bolha de ignorância que um dia chamei de lar. No entanto, eu não era mais aquele homem que aceitava viver no escuro. Eu precisava saber. Era uma necessidade tão visceral quanto respirar. Como um verdadeiro detetive em meu próprio drama familiar, vasculhei entre papéis antigos e cartas guardadas. Finalmente, tropecei em algo que não poderia prever. A senhora que limpava a livraria, uma figura silenciosa que durante anos passara despercebida no cenário da minha vida, era quem dera início a toda essa revelação. Seu olhar, sempre gentil, mas reservado, encontrava-se agora com o meu em um confronto de enigmas desvendados. Ela, minha tia biológica, havia se infiltrado em minha vida para me observar de perto, como uma sentinela. Parte dela era cúmplice deste teatro de meias-verdades, mas outra parte, uma verdade emergente e sincera, estava ali para proteger o legado de uma mãe que nunca conheci. No confronto que se seguiu, as palavras vieram entrecortadas por lágrimas e risos amargos. Com a família biológica reunida em um círculo tenso, eu parecia flutuar em um limiar entre o agora e um passado que desconhecia. Era como se cruzar, porta após porta em um longo corredor, cada uma revelando um novo cômodo de sentimentos enterrados. A ira pela perda de tempo e a compaixão pela proteção não solicitada embaçavam minhas escolhas. Era injusto, terrivelmente injusto, descobrir que todo esse silêncio guardava uma proteção disfarçada de traição. E foi com essa amálgama de emoções, essa tapeçaria complexa de histórias costuradas em retalhos de verdade, que me obriguei a enfrentar minha nova identidade. Eu estava machucado, sem dúvida, mas enquanto olhava nos olhos de cada um ali, percebi que precisava seguir além deste momento. Encontrei sentido nas rachaduras deste grande engano. O confronto com minha família, sejam adotiva ou biológica, se tornara um convite à introspecção, ao reencontro de uma essência que queria não ter conhecido, mas que agora abraçava, ainda que cambaleando. E ali, mergulhado em emoções cruas e exposto sob um holofote de revelações, preparei-me, pela primeira vez, para unir esses fios soltos e viver não entre os enlaces do segredo, mas nas verdades que decididamente começaria a enfrentar. Quando finalmente me deparei com a caixa antiga coberta por poeira, senti que ali estava a última chave de uma jornada emocional tortuosa. Me disseram que meu legado não era uma riqueza convencional, mas algo que valia mais do que qualquer quantia em dinheiro poderia representar. Dentro daquela caixa havia cartas, diários antigos, fragmentos da vida e da alma da mulher que me havia dado à luz, que até então era apenas uma sombra na borda da minha consciência. Eu nunca soube muito sobre minha mãe biológica. Ela havia se tornado um mito, uma figura borrada em meu imaginário infantil. E agora, enquanto abria aquelas cartas com mãos trêmulas, comecei a resgatar sua presença de uma maneira que desafiava a resiliência do meu coração. Cada palavra, escrita, revelava uma história de amor, perda e sacrifício que reverberava em cada fibra do meu ser, tocando partes de mim que eu nem sabia que existiam. Esses documentos guardavam mais do que segredos. Eram janelas para a mulher que ela foi, para as lutas que enfrentou, e para o amor que silenciosamente guiou cada decisão sua. A herança não era feita de riquezas materiais, mas de narrativas profundamente humanas, que ao mesmo tempo que curavam, abriam novas feridas para que finalmente chegassem à superfície e pudessem ser vistas à luz do dia. Ao ler cada documento, cada carta manchada pelo tempo, algo dentro de mim ergueu-se. A raiva profunda que antes consumia meus pensamentos começou a se diluir em uma compreensão dolorosa, mas vital. Esta era a verdade pura que eu temia, mas que inevitavelmente desejava confrontar. Eu constatei que, em meio ao papel amarelado e à tinta desbotada, encontrava-se finalmente a força para perdoar, mesmo as omissões, mesmo as traições supostas que nunca foram realmente perpetradas por malícia. Foi nesse momento que tive uma epifania que mudaria não só minha percepção sobre a herança deixada, mas sobre a própria vida que ainda tinha à frente para viver. A partir daquele dia, decidi abrir o diálogo com a família que me criou e com aquela que emergia inesperadamente do passado. Despir-me de rancores e lançar mão de um novo capítulo em que o perdão fosse a base e a busca pela verdade não se fizesse mais sob a sombra de um sigilo sufocante,
mas sim iluminada pela vontade de reconstruir. Conseguir isso não foi fácil, porém, aos poucos, uma união relutante foi se formando, surgindo do solo fértil daqueles que decidiram enfrentar suas histórias juntos. Na reconciliação, encontrei liberdade. Liberdade de ser tanto filho quanto pensava que era e mais um pouco, de ambas as famílias que agora compunham minha narrativa. A experiência colou em mim uma última, e ainda mais importante, lição. Há força em saber de onde viemos, mas talvez mais ainda no que decidimos ser, apesar das sombras do passado. Entendi, então, que as verdadeiras conexões não residem em sangue, mas em compreensão mútua e compartilhamento de nossas verdades mais brutais. E agora, olhando para trás, imagino o quanto os segredos moldaram o homem que sou hoje. A tinta secou no último diário de minha mãe, e com um sorriso tremendo entre tristeza e esperança, me questiono. Quantos mais vivem presos às cadeias de seus próprios segredos, quando a liberdade poderia estar a apenas uma conversa sincera de distância? E você, está pronto para enfrentar as suas verdades? Ou continuará se escondendo por trás delas?